Você já precisou de um atestado médico? O atestado é um documento que deve ser fornecido e assinado por um profissional de saúde e indica o afastamento por algum motivo, que representa que o colaborador não estava apto para executar determinada atividade. Nesta época do ano, com o aumento das síndromes gripais, o número de atestados também sobe. Esta época do ano, como a época das doenças respiratórias, algumas doenças respiratórias realmente às vezes demandam um pouco mais de dias para o paciente se recuperar. Fica febril por uns 2 dias, sente muita dor no corpo, quando é o caso de uma gripe viral. Ou então, quando é o caso de uma alergia, essas bronquites, essas coisas, às vezes demora 2, 3 dias para a pessoa poder voltar a respirar normal, poder voltar a trabalhar. O atestado pode ser utilizado para justificar a ausência da empresa em 4 casos. Quando o colaborador tem uma consulta médica de rotina, em situações em que o profissional precisa acompanhar um familiar ao médico, se o trabalhador sofrer uma emergência ou quando o colaborador depende ou precisa de repouso e tratamento. Eu sou pediatra, então é muito comum que no meu atendimento eu faça 2 atestados. Eu faço um atestado para a criança, que tem que ficar 3, 5 dias afastada da escola por motivo da doença dela, que tanto pode ser um motivo de que ela não está bem, como pode ser um motivo epidemiológico. Eu quero que ela fique afastada para não passar para os coleguinhas. Então esse é o atestado que eu dou para a criança. E nós temos um formulário próprio, um atestado próprio, que serve tanto para acompanhante de criança quanto para acompanhante de idosos, em que a gente diz, a pessoa tal esteve aqui acompanhando seu filho, ou seu irmão, ou seu avô tal, no dia tal. O coordenador da unidade de pronto atendimento de Poços de Caldas explica que a quantidade de dias que as pessoas permanecem afastadas das atividades depende do quadro de cada paciente e também da percepção do médico que fez o atendimento. Se a pessoa está aparentemente bem, ativa, está com sintomas leves, o médico pode dar o atestado chamado atestado de horas, em que ele simplesmente relata que a pessoa permaneceu na UPA, por exemplo, de 9 da manhã às 2 da tarde, e só, dizendo implicitamente que ele está apto a voltar ao trabalho. Ou às vezes a pessoa está com um problema de saúde que o médico já percebe que mesmo com o tratamento que ele está prescrevendo, 24, 48, 72 horas, a pessoa vai precisar para poder novamente estar em condições de exercer sua atividade laboral. Aí o médico, a partir do diagnóstico do tratamento que ele prescreveu e da ideia que ele tem de quantos dias vai demorar para aquele tratamento se efetivar, ele dá os 2 dias, 3 dias, 4 dias. Os casos onde o atestado médico pode ser utilizado até parecem simples, mas é necessária muita atenção, já que existem algumas regras que geram dúvidas, tanto para os especialistas de RH quanto para os leigos. Com relação ao Covid, as orientações, tem até uma resolução que saiu, e as orientações são que o funcionário tem direito a 7 dias, e ele nem precisa apresentar de fato o atestado. Pode ser o próprio exame, que comprove que positivado ou não, ele tem esse direito, Se tem alguém em casa, então a orientação é que também ele se afaste. Então, nesse sentido, cabe sempre o bom senso, tanto por parte do funcionário quanto por parte da empresa. Essa especialista em gestão de pessoas explica que o atestado é um documento absoluto e não pode ser questionado pelas empresas. Mas ela fala sobre como os profissionais de RH devem se portar no caso daqueles funcionários que apresentam atestados de formas recorrentes. Quando o funcionário ele apresenta atestados recorrentes num período de 60 dias, a empresa pode fazer, se pelo mesmo motivo, fazer a soma desses dias, a empresa tem por obrigação pagar 15 dias desse atestado sem prejuízo do ônus remunerativo do funcionário. Então, se dentro de 60 dias ele apresenta atestados recorrentes, somados 15 dias, encaminha para o INSS. Uma orientação, uma dica seria, por exemplo, pedir para o funcionário, mesmo passando em outro médico, pelo SUS ou pelo plano de saúde, passasse também pelo médico da empresa, onde o médico vai estar verificando se aquele prazo realmente é recomendado, se pode ser mais ou menos dias, E aí vai estar ajudando melhor a empresa, o RH, a se orientar nesse sentido. Pedro Magalhães para o Plantão. Pensou em experiência de compra? Pensou em Casa Sertaneja Eletro. www.casasertaneja.com.br